Mas vamos lá, começamos a nossa aula falando sobre a diferença, né, da história da igreja e da história eclesiástica, visto o conceito de ver a história da igreja no seu desenvolvimento de dentro de uma denominação específica. Falamos sobre o conceito da igreja, o cristianismo, falamos sobre heresia e ortodoxia e também sobre o desenvolvimento do cristianismo. Isso aí foi lá na primeira aula. Falamos um pouco também sobre a questão dos judeus da terra e da diáspora. Tivemos desenvolvendo também sobre os paradigmas, falamos sobre a graça, sobre o Espírito Santo. Tivemos comentando sobre o batismo, sobre a ceia, falamos sobre a vida comunitária, falamos sobre o domingo, tivemos falando sobre a eclésia, falamos sobre a pluralidade das formas de liderança, missões urbanas, a igreja matriz. Alguém lembra qual é a igreja matriz? Antioquia, muito bom. E entramos num grupo, ou nos grupos, infiltrados dentro do cristianismo. Especificamente falamos sobre um. Alguém lembra? Cristãos e nós. Bem, estivemos aí falando um pouco sobre eles. Entramos na última aula sobre a patrística e os pais apostólicos, ou os pais da igreja. Falamos sobre a patrologia, sobre a patrística, os seus conceitos. E comentamos sobre alguns pais da igreja, sobre Clemente de Roma. Falamos sobre Inácio de Antioquia. Falamos sobre Policarpo de Esmirna. E falamos sobre a Didaquê. Beleza? Então nós fizemos esse panorama nas últimas duas aulas. Na aula de hoje, nós vamos entrar na visão do desenvolvimento cristão no século 3 e 4. 3 e 4. Isso aí, 3 e 4, perfeito. E vamos falar também sobre os concílios, começar a falar sobre os concílios. Na outra aula, na próxima aula, não sei se vai ser semana que vem, porque é feriado, não sei quando vai ser. Mas na próxima aula a gente vai fechar essa questão dos concílios e falar sobre a formação do cânon. E com isso a gente vai fechar a aula da antiguidade. E as outras 4 aulas a gente vai falar sobre a era medieval. Ok? Alguma dúvida? Show de bola. Para nós falarmos sobre, entrarmos na questão do século II, do século IV, na verdade nós vamos entrar no século, eu falei 3 e 4, mas é 4 e 5, tá? Nós vamos desenvolver sobre isso. Antes de nós entrarmos na questão do século IV e 5, nós precisamos entender o que está acontecendo naquele período histórico ali. Ainda nós sabemos que o cristianismo é uma seita, correto? Ela já está totalmente desligada do judaísmo. O cristianismo já está caminhando com as suas pernas. Sabemos que o cristianismo ele é uma seita, vou botar a palavra dentro do seu período histórico. É uma seita que ela está de braços abertos para todo mundo. Ela não faz diferença entre homem e mulher. Ela não comete nenhum tipo de diferença entre um jovem e um ancião. Boa noite. Boa noite. Ela não vai se preocupar se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco. E isso já é algo diferente do próprio cristianismo naquele momento. Todas as seitas, todas as religiões que eram oficiais do império, elas tinham alguma coisa de cobrança, alguma coisa mais, vamos dizer assim, difíceis de se fazer para algum grupo específico. Por exemplo, no judaísmo, uma mulher não se converte ao judaísmo. Na verdade, até o homem, se não for judeu, ele já é visto de maus olhos pelo próprio judeu, aquela questão do judeu da terra, judeu que não é da terra. Então vamos lá. O foco do nosso estudo será o século IV e V. Queremos demonstrar os caminhos tomados pelo movimento de Jesus no Império durante este período e apresentar os principais debates. A igreja... Dá para encostar só isso daqui só para mim, por favor? Só isso aqui. Obrigado. Está ótimo. Apresentar este material vem destacar que a igreja terrena, assim como qualquer outro movimento ou instituição, nunca esteve e nunca estará imune a interferências das questões do seu tempo. Tá bom?
Então aqui nós vamos ver as marcas que esse tempo vai nos deixar. É necessário entender, e aí é o que eu quero passar para vocês, para a gente poder entrar exatamente no conteúdo da aula, o que está acontecendo em Roma naquele momento. Ok? O Império Romano é o centro de tudo no mundo naquele momento histórico. Ok? E o seu império vai sendo sempre expandido. Só que existe ali, por exemplo, a presença dos povos bárbaros, que começam a atacar nas suas fronteiras. Em outra parte, você vai ter os povos germânicos também indo de encontro a algumas fronteiras de Roma. E aí o que acontece? O imperador na época era Diocleciano. Boa noite. Era Diocleciano. Diocleciano, ele vai entender que para proteger o governo, para proteger o império, ele vai dividir o Império Romano. Ele continua sendo o imperador, ok? Mas ele vai dividir, vai colocar mais um para poder ter essa preocupação de proteger todo o império. E aí ele vai, vou botar aqui para me perder, muito bem. Ele vai colocar lá no lado ocidental um outro imperador chamado Maximiano. Boa noite. E esses dois imperadores, eles vão colocar mais duas pessoas para ajudar eles. Ok? E aí a gente vai falar sobre isso dentro da nossa aula. A questão é, essas guerras que vão acontecendo ali, esses ataques dos bárbaros, ataques dos povos germânicos, Roma vai ter que investir muito dinheiro no seu exército para proteger as suas fronteiras. Se Roma investe mais dinheiro, automaticamente ela vai ter que recolher isso de alguma forma. Como ela vai recolher isso? Impostos. Beleza? Esses impostos, da sua grande maioria, vai ser cobrado de quem? Dos pobres. Nada mudou. Alguns séculos depois, boa noite. Alguns séculos depois estamos na mesma situação, na mesma visão governamental, ainda que não sejamos império. Então, o que acontece? A religião, nesse momento, ela se torna um local de você estar entre amigos, de você estar em comunhão, de você estar dividindo as suas dificuldades. E qual é a religião que mais cresce dentre todas ali, nesse caso ainda não uma religião oficial, é o cristianismo. Então você tem, de um lado, o império tentando fortalecer, cobrando dos pobres, para fortalecer o seu império e proteger as suas fronteiras. Com isso, aqueles que já têm pouco, vai ficando sem nada e vai buscar recursos em um lugar. A ideia do cristianismo ali, que chama muita atenção, são as características que o cristianismo vai apresentar nesse Deus, o Deus dos cristãos. Ele vai ter um conceito de uma forma chamada... ele vai ter duas características. Boa noite. Ele vai apresentar duas características. Antropomórficas. É um nome bem complicado. Que na verdade a tradução disso nada mais é do que a forma humana. Esse Deus dos cristãos, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que tem características humanas. Ok? Então você tem na cultura romana ali, na cultura das outras religiões ali, deuses vingativos, deuses que vai fazer o sol se derreter na cabeça daquele que não fizer o que te quer. E de repente o cristianismo vai apresentar um Deus de amor, um Deus que conversa com você, um Deus que ouve você, um Deus que você pode falar com ele. Então o cristianismo vai apresentar através de Jesus, ainda vai ter um debate sobre essa questão da natureza de Jesus, mas é um Deus que tem formas humanas,
né? Conceito humano, ele ouve, ele fala, ele vê, né? Ele sente, são características de Deus. E o Deus, no caso ali nesse momento histórico, o Deus dos cristãos. E a questão, boa noite, da metafísica. Boa noite. Da metafísica, que vai apresentar os conceitos da forma intelectual. Então, de um lado, esse mesmo Deus que apresenta características humanas, ele também apresenta características intelectuais. Ou seja, o povo romano era voltado para essa questão de filosofia, né, esse conceito do mundo, se é quadrado ou redondo, entre outras coisas, né, levando a brincadeira aqui. Mas a ideia do intelecto no povo romano, no povo grego, né, é algo muito forte. Então, você tem um Deus que para os mais humildes, ele ouve, ele fala, e para aqueles mais intelectuais, ele é um Deus que apresenta complexidades interessantes. Então você tem uma religião apresentada ali para todo mundo. E ela está de braços abertos para todo mundo. Ela não vai fazer distinção de pessoas. Então, nesse contexto que Roma está nesse momento, de guerra, de impostos mais caros, de situações totalmente adversas, o cristianismo só está aumentando. Porque quanto mais o governo bate, quanto mais o império cobra, quanto mais as guerras aumentam, mais o cristianismo abre os braços. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus morreu por você. Né? O império está preocupado com o seu financeiro, mas o cristianismo está apresentando um Deus. Fala. Não, só para saber, naquela época o cristianismo era uma coisa, coisa de imperadores, era uma ameaça naquela época, assim? Estamos nessa aula. Vou chegar nesse ponto aí, já. Eu estou apresentando o contexto de Roma nesse período, ok? Final do período do século III para iniciar o século IV, onde nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, esse desenvolvimento histórico, Diocleciano ele vai ter essa preocupação de dividir o império. E aí ele faz isso lá no finalzinho do século III. Ele vai colocar esse império, ele vai ficar do lado oriental e vai colocar Maximiano do lado ocidental. Esses dois, como eu falei aqui no início, resolvem colocar alguém para lhe ajudar também. Então, do lado de Diocleciano, ele coloca Galério. Ok? Não precisa se preocupar em nome, não. Depois eu vou perguntar quantas vogais tem no nome de que eu falei, beleza? E do outro lado tem um cidadão que talvez poucos tenham ouvido falar, chamado Constâncio Cloro. Ok? Por que é importante falar sobre esse cara? Porque esse cara casou com Helena. E esse cara, quando casou com Helena, teve um filho. Esse filho não foi muito conhecido, chamado Constantino. Aí você já ouviu falar? Por isso que não muito conhecido. Então vocês têm o Império de Roma. Gente, só para justificar, tá? Eu estou usando minha aliança aqui nesse dedo, porque eu tive um problema no dedo da aliança aqui, tá? Não é por nada não, tá? Estou muito bem com a minha esposa, graças a Deus. Mas é só para porque ela deve estar vendo aí, né? Principalmente as mulheres observam essas coisas. Mas se tu reparou aí, ia reparar até o final da aula. Então eu fui, não tem problema não. Eu já gostamos aqui. Tranquilo. Eu sou Pastor Hugo. Eu estou com um calo aqui, exatamente no dedo da aliança, e a aliança não passa. Então eu tive que botar mais um pouco. Então vamos lá. Então você tem um império repartido em 4 partes, 4 governantes. Isso foi chamado de tetrarquia. Ok? É um império de 4. Nós não entramos ainda nos slides que eu botei para vocês lá não, tá? Só estou apresentando um contexto histórico da época para vocês. Mas tudo que eu estou falando em aula vai cair na prova. Então anota aí. A prova não será múltipla escolha.
Pessoal da gravação, Eu já havia dito no grupo. pessoal da nunca critiquei. Nem nas maiores travas. Então vamos lá, gente. Não se preocupe com a prova, tá? A prova vai todo mundo ficar com boa nota. Não se preocupa não, tu não vai pular pela janela, tá? Vamos apostar a corrida nós dois. Se tu ganhar, tu já passou. Ele ameaçou jogar lá fora, tá? Por isso que eu não falei isso pra ele. Então vamos lá, boa noite. Nós temos o Império dividido em 4 partes. E esse Império, do lado oriental, depois que Diocleciano vai falecer, vai abdicar do trono, na verdade, em 305, quem assume essa segunda parte vai aparecer, na verdade, uma terceira potência. Constantino vai assumir o lado do pai dele, que assume, né, mais à frente. Constantino vai assumir a parte ocidental, e do lado oriental vai ficar Licínio. E aparece uma terceira força nesse momento, que é Maxêncio. Maxêncio vai querer assumir, né, esse lado oriental, e aí Constantino vai combater. Tem um chamado sonho de Constantino, não sei se alguém aqui já leu sobre isso. Nós vamos falar também um pouco dentro da aula, só estou passando um conceito geral para a gente poder adiantar, porque a aula hoje exige muita leitura, tá bom? Então eu estou fazendo um panorama geral para a gente poder depois começar nos slides. E aí Constantino ele vai contra Maxêncio, ele tem um sonho. Esse sonho fala que se ele fizer algo, a gente vai falar aqui na aula, tá? Para o Deus dos cristãos, ele seria vencedor. Ele faz e vence. Licínio também tem um sonho. E aí ele também segue o sonho dele, ele não se converte ao cristianismo, mas ele também tem um sonho e se faz o sonho. Vou falar, a gente também vai falar sobre isso na matéria. Então fica Constantino de um lado, Licínio de outro, eles dois juntos vão fazer um documento histórico, tá ok? Esse documento é um dos documentos mais importantes até aquele período da história. Chama-se Edito de Milão. Beleza? Edito de Milão? Edito de Milão. Edito de Milão vai ser um documento que vai proporcionar uma coisa chamada hoje muito atual, na época não, tolerância religiosa. Até então, como nós sabemos, o cristianismo era uma seita. Ele vai passar a ser não só uma religião reconhecida, mas ele vai passar a ser religião do Império. Olha que mudança. De perseguidos, passa agora a ter todo o poder. E quando eu falo todo o poder, é todo o poder. Porque Constantino, como imperador, ele vai fazer algumas coisinhas aí em relação ao cristianismo que para muitos seriam coisas boas, mas ninguém faz nada de graça. Se alguém está te dando alguma coisa, está querendo história. Não adianta, não vem com essa aqui, não estou fazendo bem sem olhar quem. Sem olhar quem, nada. Não existe isso, principalmente no meio político. Não existem santos. O Edito de Milão, ele vai ter como principais características o imperador se declarando publicamente como cristão. Ele vai ter o clero sendo dispensado de suas obrigações fiscais e civis, algo que já era comum no paganismo. Não, ainda não entrei não. Se preocupa não, que já vai ler, né? O paganismo, quando a gente fala de paganismo, o que a gente pensa logo de cara? Assim? Quem é pagão? Não tem nada. Não tem nada, né? Não, o paganismo naquele momento histórico ali era uma religião que adorava vários deuses. Beleza? Então não tem nada a ver com o pagão que a gente de repente conhece hoje. Enormes somas de dinheiro sendo distribuído para as igrejas. O imperador agora é cristão, né? Peraí, vamos botar uma verbinha aqui para poder ajudar esse desenvolvimento ser maior ainda. Construção de templos, e o próprio imperador vai construir uma cidade, vai ser chamada de Roma Cristã. Alguém conhece a cidade? Chamada Constantinopla. O nome, né, não precisa nem falar.
Esse documento vai colocar os cristãos em igual modo ao paganismo. Como assim? O paganismo ele era uma religião oficial do Império e agora o cristianismo ele vai ser também. Então ele vai estar no mesmo patamar. Porém, o imperador ele se declara cristão. Começa a investir, começa a fazer coisas e automaticamente quem não era cristão estava gostando muito disso. Entendam o contexto histórico desse momento de Roma, que é o que eu estou querendo passar para vocês. Roma está em guerra, beleza? O cristianismo está abraçando. O imperador entra em guerra com outros imperadores, assume novamente o trono, unificando Roma mais uma vez. Ou seja, cerca de 28 anos depois, para ser mais específico, 28 anos depois, Constantino volta a ser o único imperador de Roma, que antes era dividido em 4 por Diocleciano. Então volta, traz tudo para si, coloca o cristianismo como uma religião oficial do Império, começa a investir financeiramente no cristianismo, nas igrejas, mas tudo isso tem um porquê. Isso tudo é jogada política. Muitos vão entender que Constantino ele é um cristão devoto, ele é o cara que mudou a história. Não, ele foi instrumento, ele mudou a história naquele momento de Roma, mas ele também não era esse santinho não. E aí lembra quando eu falei na primeira aula que eu estava aí? O conteúdo dessa matéria, o conteúdo desse curso para vocês que foi preparado é muito bom, porque ele não vai passar algo superficial para vocês, ele está aí no fundo. E até eu estou tendo que estudar para poder falar sobre isso. Então assim, existem algumas lendas que são contadas e tal, que o rapaz é bonzinho, ninguém é bom. Nós somos, de carne, pecado está na gente. Tudo é jogada, tudo tem um porquê. E nós vamos começar a entender esse porquê agora, porque nós vamos entrar no século IV, né, a era comum, né, o movimento de Jesus. E aí nós vamos solicitar aquela ajuda maravilhosa que os alunos dão para podermos ler, porque hoje o que vai ter de leitura, espero eu, a ajuda de vocês. Alguém, por favor. O movimento de Jesus no século IV da Era Comum. No século IV da Era Comum, a situação política das igrejas do Império Romano mudou significativamente. Tal mudança se deve em boa medida à adesão pública do imperador Constantino ao movimento cristão e ao reconhecimento legal por parte do Império da existência do mesmo. No decorrer dos séculos II e III, o movimento cristão cresceu apesar das perseguições. Algumas das possíveis explicações para isso foram citadas na primeira parte do nosso texto. Gostaríamos de salientar a grande diversidade institucional das igrejas pelo mundo. O movimento de Jesus no século IV na Era Comum. Várias tradições teológicas surgiram apesar de toda a persistência de bispos e imperadores para conservarem a unidade entre as igrejas. Segura só um instantinho. Existe uma força dos cabeças da igreja para que se mantenha a igreja unida, como uma só. Só que ali nesse momento começa a ter os debates teológicos, e isso é muito importante você prestar atenção. Esses debates teológicos vão ser lá na frente os concílios. Nós vamos falar aqui hoje também. Então, você começa a ter a heterodoxia, que é Ortodoxia diferente, né? Tem um pensamento uma doutrina diferente. Entendeu? Então a heterodoxia vai ser isso daqui. Você vai começar a interpretar, porque ali já começa a ter os escritos, os apóstolos. O cânon ainda não está fechado, mas os escritos já foram feitos. Os apóstolos escreveram, as testemunhas diretas escreveram. Então você começa a ter algumas situações, e eu acho que foi na última aula que a gente falou, sobre grupos que começavam a fazer o seu próprio material. Esse material era baseado em alguma coisa. Eles não tiravam da cabeça deles. Entendeu? Então, assim,
começa a ter alguns questionamentos. Mas espera aí, Jesus morreu? Então, se Jesus morreu, ele era de carne e osso. Algo muito peculiar para nós hoje, né? É muito tranquilo para a gente. Mas imagina isso no século IV. Peraí, Jesus morreu, ele era de carne e osso. Então ele não era Deus. Não, ele era Deus, era Deus vencido. Então começa a ter debate, diálogos e tal. Então a unidade da igreja começa a ficar muito difícil. Continua, por favor. Tais divergências teológicas levaram à organização dos primeiros concílios ecumênicos. Não poderíamos deixar de mencionar o fortalecimento do movimento asceta, não é isso? Asceta, né? Desculpa. No século IV, este movimento, também conhecido como nomasticismo, ganhou contornos importantes por meio de um edicto chamado Pacômio. Este movimento deu prosseguimento à herança espiritual do sacrifício pessoal e à extrema convicção que os mártires tantas vezes testemunharam. Além disso, foi um importante vetor para a expansão missionária. Acentuamos ainda que o século IV, assim como o V, presenciou disputas significativas em torno de dois grandes centros de reflexão teológica: as escolas de Alexandria e Antioquia. Já ouviram falar dessas escolas? Nós comentamos, né? E esses dois locais foram bases teológicas para a vida, até hoje. Nós vamos estudar assuntos que foram debatidos e ensinados nessas escolas, tá bom? Assim como disputa geográfica em torno da cidade imperial com mais influência política, Roma e Constantinopla. Analisaremos no decorrer das próximas aulas todos os dados históricos mencionados, mas centraremos nossa atenção na chamada virada constantiniana neste momento. Muito bem. Um dos principais tópicos que a gente precisa citar aqui é exatamente a formação de uma capital do lado oriental do Império. Se Roma era a capital central de tudo, o Império dividido, Constantino forma uma capital, né, forma essa cidade, e ali ele vai, né, se tornar o centro do cristianismo, tanto que é a Roma cristã. Então você começa a desenvolver um crescimento cultural específico, não mais aquele conjunto de religiões, tudo isso. Ainda que vai ter influências, mas vai ser bem menor. Fala. O movimento de Jesus Cristo no século IV era comum. O meu tópico aqui termina assim: gostaríamos de salientar a grande diversidade institucional das igrejas pelo mundo. Não tem nada disso aí. Mas eu mando para você. Na primeira página não tem dois. Outra coisa é a. Ele está Ele acompanhando, é da segunda. ele já está acompanhando pelo WhatsApp, né? Mas já no momento tá igual Não, aqui, eu né? esqueci, mas Será que você não abriu o primeiro não? Jubili, você não abriu o primeiro não? Eu? É que ele mandou os outros anteriores também. Assim, ó, na sequência assim já. Alguém manda de novo para ele, Tá. no privado dele, e aí ele pode rever. Sim. Assim, eles, nesse momento aí, eles estão Vou passando repetir por até aqui. várias confusões, né? Sim. Mais ou menos, né? Sobre Sim, políticos, sim. problemas de idade e tudo mais. Nessa Beijo, época, beijo. ainda, assim, por exemplo, a Mandei um grupo aí. eu não lembro exatamente que fala sobre Tá chegando? a humanidade. 2, 6, 7, 5, 6, X. Então, vai começar a Eles ainda discutir não- isso. Não. Não tinha, eles ainda não tinham Não. conhecimento disso, Não. né? Ele vai ter as cartas paulinas. Totalmente diferente. Mas em que Paulo. momento que eles começam a descobrir essas cartas? As cartas já são descobertas. Já foram Só não é descobertas, fechada como um cano, como a Bíblia. mas já tinham, eles Já já existia. tinham essas informações. Nós estamos no século IV. Jesus morre lá em. Não, entendeu? Paulo vai escrever durante 16 anos todas as suas cartas. Se eu não me engano, mais especificamente de 42 a 58. Mas aí Mais ou os menos cristãos eles já estavam acompanhando. já estavam vendo. Essas cartas eram enviadas especificamente para algumas igrejas ou algumas pessoas. Filemon, Timó.
Não, Filemon é uma carta específica para uma pessoa, não pra, mas ela se torna também depois uma carta do cano. Porque assim, o que eu queria Sim. entender é se durante Agora esse você pode período, ouvir. se essas cartas elas continuaram Sim. assim. Tá. Tanto continuaram que elas vão formar o cano mais à frente. Entendeu? Só que nesse momento não tem a Bíblia formada ainda. Tem as cartas, além dessas cartas, é o que a gente falou, tem diversas outras. Material para se ler sobre isso tinha de monte. E ainda tem, né? Como você falou, ainda hoje precisa ser atualizado. Ainda hoje tem cartas que nem chegaram para a gente ainda. Então você concorda que o que está sendo falado lá para o babado lá, que a igreja, que a Bíblia tem que ser reatualizada? Não concordo. Graças a Deus. Mais respeito quem acha que tem esse exemplo verdadeiro com Deus. Não é comigo. Sim. No meio dessa turbulência toda, com guerra, da Roma, com os barcos, ao mesmo tempo tem essa explosão de debate, que isso acontecendo ao mesmo tempo, isso? Então, não Não. está acontecendo ao mesmo tempo. Você tem, por exemplo, em 286, o ano 286, você tem Diocleciano dividindo o Império, certo? Aí eu fui falar sobre Constantino unificando. Ele vai unificar o Império em 324, só aí já passou 26 anos. Não, 36 anos. Você está entendendo? Lembra daquela linhazinha que eu fiz no primeiro aula? Não dá para. Se a gente for tudo, a gente não vai conseguir, beleza? Então, é só os pontos. Eu acho que o Cronos pode ser relacionado o tempo. Sim. Pode ser relacionado em tendência de Cronos de hoje com o Cronos da época. Porque, por exemplo, ainda aqui, ao Gramacho era quase uma semana. Hoje, você vai em minutos. A notícia ser dada, por exemplo, um papiro de uma peça, lá o que for, seria meses. Então, por quê? Quando você vê lá, quer ver, vou te dar um exemplo claro disso. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho de Deus. Me ajuda aí, texto bíblico, vamos lá, vamos para a Bíblia. Alguém sabe de cabeça? Puxa no celular aí, referência rápida. Ide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura. Queria ver os 40? Qual? Queria ver os 40 discípulos? Não. Mateus 16, 15, não? Mateus 16, 15. Marcos, vamos lá. Eu quero abrir para ver se o que eu vou falar está aqui. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vamos lá. Ide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura. Sim. 15. Toda. Não é esse texto que eu queria falar. Esse não. Não, o texto que eu perguntei é esse. Mas a continuidade que eu queria dar como exemplo não é esse. Quando ele fala sobre. Plenitude dos tempos? Quem vier. Não, ele vai citar as cidades. Samaria e até os confins da terra. Qual é os confins da terra? Tudo. Naquele momento Não existia. Porque não existia. Exatamente. Naquele momento, os confins da terra eram o que eles conheciam. Não existia mapas. Jesus, não, veja bem, entenda uma coisa, não estou falando que Jesus mandou ir só até aquela região aí, não. Quando ele fala ir por todo mundo, Jesus está falando o mundo. Ok? O mundo. Caxias está nesse mundo. Beleza? Mesmo não existia nada. Mesmo não existindo. Não existia a cidade, não existia o local. Beleza? Alguém perguntou? Atos 1, 8. Atos 1:8. Então vamos lá. Você quer falar quando ele? Eu queria deixar um questionário do professor Pandolfo. Depois vocês pegam com o pastor no final, não esqueçam. Está aqui, esse meu outro, tá? O que sobrar, eles deixam aqui. Por favor. Desculpa atrapalhar, tá? Formal. Atos 1:8. Atos 1:8, cadê? Vamos lá. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você.
E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Perfeito, é isso que eu queria dar como exemplo. O confins da terra aqui, que Jesus está falando, é o mundo todo. Mas para eles, é o que eles conheciam. Então ele vai citar, e aí um estudo mais sistemático da teologia vai explicar a você por que essas cidades são citadas, mas aí não é uma questão da aula de hoje, eu te aula de história. Então, dando esse exemplo para vocês e tentando voltar ao raciocínio que eu até tinha perdido aqui, voltei, lembrei. Quando você fala de tempo, hoje, para você mandar uma mensagem para alguém lá nos Estados Unidos, você leva quanto tempo? Segundo, fazendo isso também. Segundo. Naquela época, para ele enviar um documento de... Roma tinha o quê? Ele levaria quanto tempo? Um mês ou mais? Não. Então, levaria tempo. Seria, obviamente, mais demorado do que hoje. Mas o mundo não era o mundo de... Exatamente. A expansão do mundo não era o que é hoje. E as rotas estavam já estavam prontas, porque se a cidade existia, já tinha caminho para chegar lá. Quando Jesus veio, quando Jesus veio, já estava tudo bem, dos tempos. Conseguiram pegar o raciocínio da questão do tempo que você perguntou? Beleza. Então, Constantino vai criar essa cidade maravilhosa lá, vai ter os debates teológicos. Nós vamos entrar agora lá em Constantino, Império Romano e a Igreja. Não é isso não. É isso mesmo. É porque o título está diferente para mim. Vamos lá, alguém continua aí para mim. Após o Boa noite. Após o falecimento de Constantino Constantino assume a liderança na parte do império que era administrada por seu pai, ou seja, Bretanha, Gália e Espanha. A outra parte ocidental do império era administrada por Licínio. Uma terceira força política apresenta-se na parte parte romana do ocidente. Trata-se de Macêncio. Tá ok, se preocupa não. Este toma a região da Itália, ocupando a cidade de Roma. Constantino decide entrar em guerra contra Macêncio, e na véspera da sua primeira batalha, ele tem um sonho onde o Deus dos cristãos diz que ele obteria vitória caso declarasse publicamente a sua fé em Cristo. No dia 28 de outubro de 312, Constantino obteve a vitória às margens do Tigre. Trata-se da vitória de Ponte Milvio. As tropas de Constantino estavam identificadas como um símbolo que hoje chamadas de crisma e formada pelas duas primeiras letras do nome de Cristo. Agora não sei se é X e P. Sim. E este símbolo também foi revelado a Constantino enquanto dormia. No dia posterior à batalha, Constantino e seus militares entraram em Roma pela atual cidade de Via del Corso, naquela época conhecida como Via Láctea. E importante destacar é que Constantino não foi o único co-imperador que teve um sonho com repercussão política no início do século IV. Beleza. Então, eu dei uma pincelada nisso daí. Filho. Duas faltas no negócio aí, mais uma aí. Cheguei. Show de bola. Seja bem-vindo. Como eu já dei uma pincelada aqui antes, a gente vai tentar seguir uma forma um pouco mais rápida. Então você tem Constantino, que assume o lugar de seu pai. Ele tem do outro lado do império Licínio. E vai surgir uma terceira potência, um terceiro exército, um terceiro imperador, querendo ser imperador, que é Macêncio. Ok? E aí, Constantino vai ter esse sonho. O Deus dos não é o meu. Certo? Ou seja, até então, Constantino não é cristão.
não segue o cristianismo. Ele passa a seguir, ele se converte, né, vamos dizer assim, nesse momento. Ele tem um sonho, ele faz então o que é pedido, né, o que é orientado, e ele então entra em batalha e vence. Só que ele não toma o poder do outro lado, ele só combate essa terceira potência que está se levantando. Do outro lado, você tem um co-imperador chamado Licínio, que também vai ter um sonho. Alguém pode continuar, por favor? Licínio, co-imperador que administrava as demais regiões do Ocidente, na véspera de uma batalha contra o co-imperador do Oriente, viu em sonho um anjo que teria lhe dito que ele obteria vitória caso ele fizesse uma prece a um Deus Supremo, pedindo a ele que protegesse seu exército. Assim foi feito. Licínio obteve a vitória e tornou-se o único imperador no Oriente, e lá mandou fixar um edito de tolerância. Licínio não se converteu ao cristianismo e, junto com o agora cristão Constantino, assinam em 313 e Edito de Milão. Este documento declarava a neutralidade do Império Romano quanto a qualquer credo religioso, dando fim a perseguições religiosas. Todas as religiões do Império, inclusive o cristianismo, tiveram estatuto de legitimidade. Convém nos alerta que o papel histórico de Constantino... Segura um pouquinho, por favor. Preste atenção. Você tem um sonho. Ele tem que fazer uma prece para quem? Deus Supremo. Quem é esse Deus Supremo? Não, Deus queria as coisas, nem ele Ele não sabe quem é. Ele sabe. Ele não sabe quem é. Eu lucrou alguma coisa. Então é o seguinte, eu tive um sonho, onde apareceu para mim quando eu fazia uma oração, uma prece para um Deus Supremo. Ele não sabe qual é o Deus Supremo. Então, ele faz a sua prece e vence. O que isso causa na vida dele? Ele não se converte. Por que ele não se converte? Porque ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Pode ser o Deus dos cristãos? Pode. Pode ser o Deus lá de qualquer outra religião? Pode. Ele não sabe quem é. O que ele faz? Ele faz o que é pedido, vence, mas não se converte em nada. Porém, essa vitória que ele alcança através desse sonho, dessa prece, vai proporcionar, juntamente com Constantino, o Edito de Milão. Por quê? Porque ele agora não pode perseguir ninguém, não sabe quem ajudou ele. Vamos botar assim entre aspas. Ele não sabe quem foi o Deus que ajudou ele. Então eu não vou perseguir ninguém. Veja que o Edito de Milão ele não fala assim: os cristãos não podem ser perseguidos. Não há mais perseguição contra nenhuma religião. Então, o cara que é de qualquer uma ganhou liberdade. Tolerância religiosa. Eu agora posso adorar o meu Deus, o outro pode adorar o sol, o outro pode adorar a lua, o outro pode adorar a terra, o outro pode adorar o ar, o outro pode adorar ninguém. Está tudo liberado para adoração. Isso do lado de Licínio. Então, é cada Oriente e Ocidente, né? Isso. Tá. Só que Constantino está do outro lado. Sim, do outro lado. E Constantino vai topar, porque ele também teve um sonho. Sim. Só que no sonho dele é o Deus dos cristãos. Olha a história como é que vai se desenvolvendo. Nessa questão, eles firmam esse pacto, esse Edito de Milão, esse documento, que vai falar assim: ó, nós não vamos perseguir ninguém. Vamos respeitar quem quiser fazer o que quiser fazer, quem quiser matar animal, quem quiser beber o sangue, quem quiser ter 5 mulheres, porque isso aí era cada religião, cada seita tinha a sua forma de agir. Beleza? 313 ali é o ano? 313 é o ano. Cai na prova, tá? Grava aí, Edito de Milão, 313. 13. Continua aí para mim, por favor. Convém nos alerta que o papel histórico de Constantino será o de fazer do cristianismo uma religião favorecida pelo imperador em oposição ao paganismo e não o de pôr fim às perseguições. Olha só que coisa interessante. Na visão dele, a ideia de Constantino não é acabar com as perseguições, mas sim
bater de frente com o paganismo. E aí vai ter uma carta que ele vai esclarecer isso mais perfeitamente, que é o que vocês vão ler agora. Pode? Com maior facilidade, Constantino quebrou o equilíbrio entre duas religiões, menos se voltando contra o paganismo do que favorecendo os cristãos. Mostrava a todos os súditos que seu soberano era cristão. Qualificava o paganismo de baixa superstição em seus textos oficiais e reservava tradicionais liberalidades imperiais da religião cristã. Mandou construir muitas igrejas em nenhum templo pagão, porque ainda que o paganismo continuasse a ser uma religião lícita. A religião lícita, e que Constantino fosse, como todo imperador, o grande pontífice, do paganismo. Ele se conduzia em todos os domínios como protetor dos cristãos e somente deles. Como esta proteção foi empreendida pelo imperador, destacamos alguns fatores. Primeiramente, os bens confiscados da perseguição empreendida por Diocleciano foram restituídos aos cristãos. Aqueles que faziam parte do clero foram dispensados de suas obrigações fiscais e militares. As igrejas passam a poder receber heranças, enormes somas são distribuídas entre as igrejas, incentivo para a construção dos templos cristãos. Todos esses ganhos custaram à igreja um pouco da sua autonomia, na medida em que esta passou a caminhar ao lado das questões imperiais, e sua unidade passou a ser uma demanda estatal. Assim, o imperador Constantino concedeu aos cristãos, por meio do Edito de Milão, em 313, liberdade de culto. Muito bem, ele deu a liberdade de culto e com isso ele dispensou o clero das suas obrigações fiscais e militares. Por quê? Na época que Diocleciano perseguiu, na época a igreja não era religião ainda, era uma seita. Não era a religião oficial do Império. Diocleciano lá, 386, tá? Antes, século III ainda. As igrejas, no caso o cristianismo, não poderia receber herança. Se eu fosse cristão, morresse minhas coisas, não ia para a igreja, não, ia para o Império. Então, no Edito de Milão, Constantino ele vai favorecer o cristianismo em tudo que ele pode. Quem é cristão morreu, a herança pode ir para a igreja. O Império vai investir na igreja. O clero ele não precisa mais ter as suas obrigações fiscais e militares. Por quê? Porque tinha que servir o exército e tinha que pagar imposto. Então, Constantino vai liberar a igreja disso. Agora vocês são uma religião oficial do Império, não precisa mais pagar imposto, não precisa mais ir para o serviço militar, vão cuidar aqui da parte religiosa. Né? Isso tudo, deixando sempre aquela estrelinha do lado lá de observação. Né? Tudo tem um porquê, tudo tem um preço, tudo tem uma volta. O vento vai, o vento gira e volta. Você sabe o nome primário do Vaticano? Eu o quê? Sabe o nome primário do Vaticano? Não. Nem. Seguindo a nossa aula, as igrejas passam a receber a herança, são enormes somas de dinheiro incentivadas para a construção. Vamos lá, vamos seguir aqui mais um. Em seguida, esse mesmo imperador procurou tirar vantagem. Olha aí. E interveio nas questões internas que dividiam os próprios cristãos e convocou um concílio, uma assembleia da qual participavam os principais padres cristãos. Nos concílios foram discutidas as diretrizes básicas da doutrina cristã. Depois, Constantino cuidou pessoalmente para que as determinações do concílio fossem respeitadas, ou seja, passou a ter um controle bem maior dos cristãos e de suas ideias. Antes de morrer, o imperador resolveu batizar-se também. É importante destacar que a escolha feita por Constantino de não se batizar após a conversão era muito comum naquele contexto. Havia o medo da danação caso pecados fossem cometidos após o ritual, e assim muitos faziam a opção
em se batizar com a idade já avançada, ou ainda estando doentes, pois entendiam que estavam mais próximos da morte. Não devemos nos iludir com a ideia de que no século IV o Império Romano tornou-se cristão por conta das mudanças gerenciadas por Constantino. Este tinha interesse em governar cristãos e pagãos, logo, a fachada pagã do Império se mantém. Será que está bem claro? Muito. Muito claro. Tudo tem um porquê. Tudo. Na verdade, ele quer. É até vermelho. Ele quer como. A parte Não vamos entrar. Essa história é para contar lá na frente, ainda não. Constantino então tem esse objetivo, e o interessante é quem convoca o concílio? Quem? Ele era o quê? Chefe do nosso. Não, ele era o quê? O imperador. Ele não tinha alguma coisa a ver com a religião? Não. Por que ele vai solicitar um concílio para debater a doutrina da igreja? Porque ele já ainda tinha como herança a codificação de Porque ele não sabia responder. Porque ele não sabia responder. Ele tinha dúvida, né? Ele tinha dúvidas. Ele não sabia responder. Ele, como imperador, colocando o cristianismo como religião do império e não sabendo como aconteceria, como acontece. Tanto que ele vai ter a preocupação de deixar para se batizar lá no final da vida dele. Porque ele tinha medo da nação. da nação. Para quem não sabe, são as penas do inferno. Ok? Aí se você quer saber detalhe, você vai lá pesquisar da nação. Porque não dá para falar tudo, senão a gente não prossegue. Então, você não esteve na primeira aula, você não está entendendo o que eu falei. O menino faltoso. Professor, Sim. Agora que eu estou entendendo que algumas pessoas repreendem, falando que não pode chamar o menino de danado, será que tem a ver com isso? Pode ser. Eu não vou dizer que é nem que não é. Que diz que é uma maldição, eu já vi várias pessoas. Mas danado tem um significado. Mas eu já ouvi tantas coisas, que na boa. Tem coisas que literalmente são cultura. Isso aí. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amém? Tem alguém aqui que não é convertido? Tem alguém que é pagão? Gente, qual que a gente falou? Mas não é alguém que paga? A cruz de Cristo tem que constranger o nosso coração. Mas agora você vai se revelar só no final da vida, então por isso que ninguém se revela. Mas essa não. Você sabe quando é o final da sua vida? Vai voltar de novo. Não! Nem eu quero que ela seja muito longe. Mas nós não sabemos a nossa hora. Então não vamos se esconder, não. Gente, quem não esteve aqui na última aula, eu tive até que pedir desculpa aos alunos que estiveram aqui na última aula, porque teve em algum momento que eu deixei um pouco a história e fui um pouco pastor. Eu deixei um lado professor e falei um pouco como pastor, mas no intuito assim, de valorizar aquilo que a gente está estudando. Entendeu? Quem esteve aqui, quem não teve, pode ver na gravação aí. Porque assim, é o que eu acabei de falar aqui, a cruz de Cristo ela tem que constranger a gente. A gente tem que falar da cruz de Cristo de uma forma especial. A cruz de Cristo, a cruz, nós falamos aqui, era algo tenebroso, era algo horrível, era algo que nem os romanos conversavam sobre. Foi uma colocação para que eles fizessem uma punição para os estrangeiros. Um romano não podia nem pensar na hipótese de passar pela cruz. Então Cristo faz hoje a cruz se tornar um símbolo, onde todo mundo faz tatuagem, bota na igreja. Aquilo ali era um símbolo de morte, e morte terrível. Morte causava medo no povo romano só em pensar na crucificação. Então, quando a gente pensa em Cristo, cruz, sacrifício, isso tem que machucar a gente. Porque a gente que tinha que estar lá não era ele, não. Quem pecou foi a gente, não tem obrigação nenhuma com a gente.
mas ainda assim, através de todo o seu amor, e eu estou voltando a falar como pastor e como professor, né? A gente tem a obrigação de entender que ele não tem obrigação nenhuma conosco. Mas, vamos voltar para a aula, senão eu vou acabar aqui querendo pegar e não é o objetivo. Já pulei, é aqui mesmo. Só um instantinho antes da gente ler. A questão aqui, só não poder pegar o raciocínio de novo. Ele vai querer, Constantino vai querer governar tanto cristãos quanto pagãos. Como ele faz isso? O cristianismo era uma seita. Ele transforma numa religião. Coloca como religião oficial do império. Se converte, mas ele não pode dar um bico no pessoal do paganismo. Então ele mantém algumas coisas. Dentro dessas coisas que ele mantém, vamos seguir aqui com a leitura. As moedas continuam as mesmas, contendo divindades pagãs e figuras diversas. Afinal, as moedas eram uma instituição pública. Roma mantém o seu culto oficial e seus dias de festa pagã, coexistindo com o calendário cristão. As práticas pagãs são mantidas pelo Senado. Não há uma tentativa de Constantino de homogeneizar sua fé no império, mas sim de estabelecer a igreja, mudar o calendário. Domingos tornam-se dias de descanso, por ser o dia da semana em que Cristo ressuscitou. E o dia do nascimento de Cristo passa a ser celebrado na data dos festejos do Deus Sol, 25 de dezembro. Segura aí. Se vocês não sabiam, Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Mas tem gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. Eu diria que a maior parte da igreja. E seu não vou dizer a maioria não, porque todo ano nessa data alguém fala. Todo ano nessa data alguém fala. Mas na Jesus... verdade, ninguém sabe o dia que Eu sei. é dado em abril, cara. Que dia é abril? 18, foi o mesmo dia que eu. Aí todo mundo. Qual é a fonte disso? Eu tenho outra. 25 do 12. Eu. Brincadeira, não, 25 do 12 ainda não. Você não nasceu no mesmo dia que Jesus. Ah, não. Então, gente, você vê que Constantino ele vai fazer um paralelo. Ele vai pegar datas, ele vai pegar conceitos. Ele quer governar todo mundo. Ele quer trazer paz ao império. Ou seja, ele quer poder. Ele queria poder. Ele queria poder. E ele podia, ele era imperador. Ok? Então ele não vai, ainda que ele coloque o cristianismo como religião oficial do império, ele vai manter muitas tradições do paganismo. Inclusive, essa data do Deus Sol, ele coloca como o nascimento de Jesus, para que eles possam festejar assim junto. Mas aí, eu vou deixar você ler e depois eu falo. As relações entre Constantino e Licínio ultrapassaram as fronteiras diplomáticas envolvendo o Edito de Milão, 313, e tomaram contornos familiares. Licínio torna-se cunhado de Constantino e, na tentativa de consolidar todo o império sob seu poder, dirige seu exército contra ele. Segura mais um pouco. Olha aí. Ele era cristão? Não. O Edito de Milão falava o quê? Tolerância religiosa. Sim. O que ele faz agora? Ele vai contra o lado oriental. Ele vai contra Constantino. Que por um acaso vem a ser seu cunhado. Ou seja, perpetuar mais poder. Só que agora ele quer um poder só para ele. Então ele vai em combate, né, contra Constantino. E aí, prossegue, por favor. Na tentativa de obter mais apoio, o serviço civil e o exército é dispensado da obrigatoriedade de cumprir com o Edito de Milão. Tal medida leva à retomada de perseguição contra cristãos no Oriente. Segura. Olha só. Ele suspende o trato que ele tinha feito. E do lado dele, o cristão volta a ser perseguido. Ele tinha assinado o documento. Olha como é que era a vida do cristão. Aí hoje, o cara ainda fala assim: ser crente é difícil. Vai viver lá no século IV. Vai viver lá no século I. Vai passar pelo que os discípulos passaram. Vai passar pelo que os apóstolos passaram. Vai passar pelos que se converteram no primeiro século, as testemunhas diretas de Jesus. Será que estaríamos hoje dentro da igreja?
se vivesse no tempo realmente da perseguição, essa perseguição, lamento informar vocês, vai voltar, tá, gente? Em algum momento ela vai voltar. Espero que não seja no ano que vem. Mas um momento ela vai voltar. Pra você ver. Mas vamos voltar aqui. Então, o cidadão quer perseguir a igreja de novo. Ele esquece que lá atrás teve um sonho de um anjo e falou para ele assim, ó, faz uma oração, uma prece para o Deus Supremo, que você vai ser vencedor. E ele agora vai começar a perseguir alguém que ele não sabe se pode ser esse mesmo que deu a vitória a ele. Mas ele quer o quê? Poder. Ele quer dominar todo o império de novo, sozinho. E o que isso causa? Continue aí, por favor. Após vários conflitos, Constantino vence e torna-se soberano em todo o Império Romano em 324. Após sua vitória, ele manda assassinar Licínio e o filho deste, Licínio II. Constantino torna-se o primeiro chefe único do Império Romano desde 285. Isso acontece em 324. Ou seja, 36 anos depois, 38 anos depois. Volta a ter um único imperador. Vale ressaltar, porque talvez tenha passado desapercebido de vocês na leitura. Ele manda matar o seu cunhado e o filho dele, o seu sobrinho. Mas Cicerol, sabe por quê? Não tem herança. É isso. Mal se corta na raiz. Literalmente. A árvore que é cortada em cima da terra, ela cresce de novo. Se você for na raiz, ela não cresce. Então, quando você for eliminar o pecado da sua vida, não deixa restício. Né? Aí, esse cidadão chamado Constantino vai solicitar esse concílio, né? Que o primeiro concílio vai ser o concílio de Nicéia. E aí nós vamos dar continuidade aqui. A aula hoje está muito boa, a gente está conseguindo caminhar muito bem. Vamos ver se a gente chega no objetivo final. Alguém, por favor, pode ler? Um de cada vez. Os primeiros 5 concílios ecumênicos. Concílio, latim, sinodos, grego, são termos utilizados para designar reuniões cujos participantes eram principalmente bispos. Esses encontros tinham como objetivo deliberar sobre questões disciplinares, litúrgicas e doutrinárias nas comunidades cristãs. No livro de Atos dos Apóstolos, presente no material neotestamentário, observamos o capítulo 15, a menção ao suposto primeiro concílio, que aconteceu na cidade de Jerusalém. O objetivo do encontro era debater se os gentios que aderiram ao movimento de Jesus deveriam ou não seguir elementos da tradição judaica. Todavia, é no século IV que a assembleia mencionada no livro de Atos toma forma como uma assembleia fundadora da tradição conciliar, na tentativa de tomá-la como um modelo cujas raízes se encontravam nos tempos apostólicos. Entretanto, o relato no livro de Atos mostra que, já no início do movimento de Jesus, havia o costume de realizar reuniões na tentativa de solucionar problemas ou sanar dúvidas que acometiam as comunidades cristãs. Ou seja, esse concílio era voltado para as questões teológicas, as respostas que ninguém tinha. Então, se você for lá em Atos 15, como foi citado aqui, nós estudamos exatamente sobre isso na primeira aula. Se lembra? Os Deus da terra, né? E os outros convertidos, não só da diáspora, mas os outros também da diáspora, como os outros também, eles vão ter esse embate. Então, o que vai acontecer? Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos resolver o que vai fazer, tem que fazer circuncisão, não tem que fazer. Era, naquele momento, as respostas que eles precisavam, as perguntas que eles tinham. Agora nós estamos no século IV, são novas perguntas. O intelecto já avançou 4 séculos, ou 3, vamos botar assim. Então você tem novos questionamentos. Será que hoje nós temos questionamentos sobre a Bíblia? Prova disso, nós temos aqui, ou seja, eu vou te dar como exemplo, tá? Naquela questão que a gente falou aqui sobre a Trindade. Nós não vamos voltar no assunto.
Mas lembra, você tinha uma posição, a turma tinha uma outra posição, e ali é uma questão interpretativa. Eu não vou debater assim se ela está certo ou errado. O objetivo aqui não é esse. Mas é um exemplo claro que nós vivemos hoje. Então vai ter momentos que nós vamos precisar realmente sentar e, peraí, na ceia Jesus está aqui? Não está. Não está. Mas ele é o Espírito Santo está aqui a todo momento. Você vai ter vários debates. É só memorial, não é memorial? Então, os debates teológicos são... E tem debates que eu vou te falar, isso é chato pra caramba. Eu falei aqui, uma ou duas aulas atrás, sobre teologia sistemática. Eu lembrei de você na hora que tu falou que gostava de teologia sistemática. Os últimos acontecimentos. Escatologia. O maior debate. É um dos maiores debates teológicos. Eu acho uma coisa chata e complicada de entender. Por quê? Não é complicado de entender, porque são linhas. Você vai estudar linhas e você vai entender. Não, essa linha aqui fala que Jesus não vai pisar na terra. Essa aqui fala que Jesus vai reinar aqui na terra. Essa aqui fala que Jesus vai pegar o povo e vai levar para a terra, vai levar para o céu. Essa aqui... Mas tem um ponto que junta todas elas. É o único ponto na escatologia que junta tudo. Jesus Cristo vai voltar. Eu quero estar com ele. Se ele vai voltar sentado num burrinho, se vai sentar no cavalo, se ele vai gritar lá de cima, o povo vai subir, ou se ele vai descer para reinar aqui, não me interessa. Eu quero estar com ele, eu não quero ir para o inferno. Tem gente que acredita que o inferno não existe. Tem gente que acha que o inferno é a sepultura. O testemunho de Jeová é assim. Acha que o reino é aqui. Não acredita no inimigo de minha alma. A verdade que fala que é isso realmente que ele quer. Então, assim, porque ele acredita em você. Às vezes a gente perde um... Veja bem, eu não estou falando que a gente não deve estudar teologia. A gente deve estudar teologia. Mas tem alguns debates que são desnecessários. Ou, pelo menos, como Paulo vai falar lá, na sua carta, me fugiu agora, não percam tempo de falar sobre a... Ele vai citar sobre a... Tem 13 questões. A linhagem. Não perde tempo com isso, não tem gente discutindo isso aí. Me fugiu agora a carta de Paulo, para quem Paulo escreve, se é para Timóteo. Para Timóteo, ele fala assim, ó, tem gente que está discutindo sobre a genealogia. Foge disso. Tem coisas mais importantes, tem vida precisando ser ganha. Então a gente tem que também ter maturidade. A gente falou da última aula aqui sobre ajudar o próximo. A gente tem que ser inteligente. Se eu der dinheiro para o cara ali na esquina, eu vou estar ajudando ele ou eu vou estar prejudicando mais ele da vida dele. Aí se eu não dou, eu estou sendo mal, porque eu tenho, posso dar. Não, eu posso dar, mas eu vou dar de uma forma inteligente. Eu vou ajudar um centro de recuperação, eu vou ajudar um orfanato. Mas eu não vou dar para o cara que está no meio da rua. E esse cara que está no meio da rua vai me assaltar amanhã. Infelizmente. A gente falou sobre isso aqui na outra aula. Então esses debates teológicos, eles vão culminar no primeiro concílio, né, que é solicitado por ele, que é o concílio de Nicéia, de 325. E aí a gente vai falar sobre ele agora. Alguém pode ler, por favor? Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Descer, né? O Concílio de Nicéia ocorreu no mês de maio do ano 325. Só um detalhezinho. Em que ano que aconteceu? 325. Em que ano que Constantino assumiu o poder? 325. Não. 323 foi o edito de Milão. Quando ele assume o poder, em que ano? 201. Não. Está no história anterior. Quem dá mais? Vamos lá, quem chegou mais perto? 328. 328. Quem dá mais? 324. Ou seja, um ano depois, ele vai pedir o concílio. Para quê? Para responder as questões que ele mesmo não sabe responder. Esse foi o primeiro concílio? Esse é o primeiro concílio. Fora do Jerusalém. Tirando Jerusalém.
Tá. Período apostólico, vamos botar assim. Tá. No Império, o primeiro concílio que vai debater as partes teológicas é o Concílio de Nicéia, em 325, solicitado pelo imperador, um ano depois de assumir todo o poder. E ele quer o quê? Respostas. Ele quer saber o quê? As respostas do que ele não sabe. Ele é o imperador, tem que saber tudo. Ele é o cara, ele tem que saber tudo. E ele não sabe nada sobre isso daí. Então ele vai solicitar. Por favor, prossiga. E foi convocado pelo imperador Constantino. Não sabemos ao certo o motivo para a escolha desta cidade. É provável que tenha sido escolhida por conta de questões logísticas e climáticas, ou por ser uma cidade próxima à residência imperial em Nicomédia. Há probabilidade, ainda, da escolha ter acontecido por uma simpatia do imperador à causa ariana, já que era um local circunscrito na zona de influência de Eusébio de Nicomédia. Além do próprio bispo da cidade, Teógenes, mostrar-se receptivo às ideias de Ário 26, as atas do concílio não chegaram até nós. O conhecimento que temos acerca do assunto é proveniente do testemunho de Eusébio de Cesareia, em sua obra Vida de Constantino, e também de uma carta do mesmo autor à igreja de Cesareia. Encontramos também registros concisos em alguns escritos de Atanásio e Eustáquio de Antioquia. Show. Antes da gente comentar, vamos ler mais um pouquinho. Nos registros disponíveis, aparece o incentivo do imperador Constantino para que houvesse ampla participação episcopal, colocando recursos à disposição para este objetivo. Só um instante. Constantino está investindo. Ele quer todo mundo lá. Ele escolhe uma cidade, particularmente eu penso que essa cidade foi escolhida pelo motivo de localização, onde vai facilitar mais autoridades episcopais poderem estar ali, discutir os assuntos necessários para poder fazer. E isso ele banca. Ele está bancando, ele quer o pessoal lá. Prossiga, por favor. A participação do Ocidente neste e em outros concílios foi pequena, já que apenas Ósio de Córdova e outros 2 presbíteros, representando Roma, estiveram presentes. A baixa participação pode ter ocorrido por alguns motivos. As dificuldades e os custos de deslocamento e o fato de Roma ser o único patriarcado no Ocidente. 28 quanto ao número de participantes deste concílio. Não temos uma fonte que nos aponte o número exato. A lista de participantes foi reconstituída no Sínodo de Alexandria, que aconteceu em 362. E os estudiosos modernos têm opiniões diversas sobre o tema. Todavia, o número 318 serve como um símbolo deste concílio, já que este concílio se inspirou no relato de Gênesis 14:14, que menciona os 318 servidores de Abraão. Na segunda metade do século V, o concílio de Nicéia será indicado como o concílio dos 318 padres. Século IV. Esse concílio, quando se fala concílio dos 318, não são 318 participantes. Ok? É só o nome. Okay? Então, quantas pessoas participaram do concílio de Nicéia, do primeiro concílio? Não se tem relato. Por que é conhecido como concílio dos 318? Somente o número, somente o nome. Ok? Relatado lá em Gênesis, fazendo um paralelo, Gênesis 14:14, quando Abraão envia 318 servos. Ok? Vamos caminhar mais uma, por favor, quem puder ir para a colega descansar um pouco a voz. Estou gostando, na primeira aula ninguém queria ler. Tá bom pra caramba. Entre os assuntos tratados no Concílio de Nicéia, destacamos a disciplina eclesiástica, a formação do cano, a oficialização de jurisdições regionais.
orientações quanto à conduta do clero e as questões levantadas por Ário sobre a natureza de Cristo. Conforme visto na aula anterior, esse tema já era motivo de controvérsias desde Orígenes, no século III. Não se tratava apenas de dúvidas cujas respostas alimentariam o intelecto, mas também de respostas que teriam implicações no âmago da fé cristã. Os cristãos adoravam a Jesus como Deus e o tinham como Salvador e divino. Também afirmavam adorar ao único Deus. Este Jesus seria o mesmo Deus do Antigo Testamento? Quem era o Logos? Seria uma outra pessoa divina? Alguns afirmam que Jesus era a mesma pessoa que o Deus Pai, pois este teria se encarnado em Jesus. Esta visão era criticada porque rompia com a doutrina transcendência divina, já que Jesus... Para aí, já que Jesus, vou só finalizar a frase, morreu crucificado. Então, para alguns, Jesus não poderia ser Deus porque ele morreu crucificado. Deus não poderia morrer. Então, isso já era um embate teológico. Já era um questionamento ali. Jesus era o Deus do Antigo Testamento? Então, não, os questionamentos. O Logos. E aí você começa a ver aqui as visões de Ário, que vai dar origem ao arianismo. Nesse concílio vai se tratar, aqui antes, muitas perguntas eram feitas sem respostas. Por quê? Por causa da continuidade da fé. Era importante responder essas perguntas naquele momento, para que as pessoas pudessem se manter naquele ensinamento. E para que Constantino também tivesse uma resposta, porque ele mesmo era cristão, era um imperador e não sabia responder. Então ele mesmo solicita isso aí. Vai ser discutida a natureza de Jesus, o Logos, a pré-existência, o mediador da criação. O discurso diário leva a entender que Jesus e Deus estão em patamar diferente. A ideia dele é apresentar Jesus abaixo de Deus. E isso vai causar um problema para ele. Por quê? O próprio Jesus vai falar o quê? Eu estou no Pai. Nós somos. Esse ensinamento, os apóstolos dão continuidade. Como é que alguém vai levantar agora que Jesus está abaixo de Deus? Veja que até esse momento a gente não tocou na questão do Espírito Santo, tá? A gente está falando de Deus e de Jesus. Hoje isso é um assunto muito tranquilo. A gente está estudando história do desenvolvimento da igreja, do cristianismo, e nesse momento eles não sabiam responder essas perguntas. Então, esse concílio, esses assuntos, o Zé vai tratar isso. O credo foi aceito como continuidade, da doutrina apostólica. Houve a condenação da posição ariana, ou seja, nesse concílio, essa posição de Ário foi condenada e ele foi mandado para o exílio. Não só ele, como todos que pensavam igual a ele. Okay? A jurisdição episcopal deveria coincidir com as imperiais. Olha aí o ponto aí. Pescarinha, é isso aí mesmo. A igreja tinha que pensar igual ao império. Tinha que bater ali, ó. A questão episcopal deveria coincidir com as imperiais. Ou seja, não podemos pensar diferente. Tem que conciliar na marra. O Estado não é laico, ele é cristão. Só que por que ele é cristão? Ele é cristão a ponto de ser só eu mato todo mundo? Não. Todo mundo tem liberdade. Mas o Estado é cristão. De perseguidos, de seitas, passamos a ser religião oficial do Império. Respostas têm que ser dadas. O mundo está avançando. Séculos estão passando. Não há mais testemunhas diretas de Jesus. Não há mais nesse período quem viveu com Jesus ou viu o que Jesus fez. Todos os discípulos já tinham século IV.
Já estamos no século IV. Ninguém ali viveu 400 anos, não. Isso aí é lá na Bíblia. Isso é lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ninguém foi para 400 anos. Nem menos do que isso. Beleza? Então vamos seguir mais uma aqui. Jesus morreu crucificado. Outros afirmavam que Jesus era a mesma pessoa que os meus pais, mas que o Logos, que era eterno e divino, era distinto da pessoa humana de Jesus. Tal afirmativa era vista como, no mínimo, desrespeitosa à figura de Jesus. Aqueles que acreditavam que o Logos era um outro ser divino eram acusados de ser deístas. E havia ainda aqueles que acreditavam na divindade do Espírito Santo. Olha ele aparecendo. Sendo acusados de triteístas. Tritaário, bispo da cidade de Alexandria, dá uma resposta a essa controvérsia, afirmando que o Logos não era eterno, mas o primogênito da criação. Segundo ele, Jesus e o Logos foram gerados pelo próprio Deus, que era o único, eterno e ingênuo. Por conseguinte, houve um tempo em que Jesus não existia. E aí? Olha o debate dentro da Jesus foi criado. Se Jesus foi criado... Está aqui ao último tempo que Jesus não exista. Não existe, não exista. Tá, escrito errado. Foi eu que escrevi, né, Rodrigo? Fui eu. Não, foi eu. Estou te dando uma moral, tá vendo aí? Você não quero te defender para não ficar mais sem problema, gente. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Ó, gente, foi ele, estou indo embora. Você quer falar como agora? Não, então atrapalhando, deixa eu finalzinho. Tá. Então, a visão diária ali vai apresentar um Jesus criado. E não um Jesus como Deus, como criador. Se a gente for ler lá em Gênesis, na nossa interpretação hoje cristã, façamos. Então, se nós vamos fazer, ele estava na criação. Ele é o próprio Deus. Então, ninguém te fez uma pergunta, não? Nem você vai fazer. Você não é aluno. Vai querer fazer pergunta para me complicar. Estou esperando eles fazerem aquela pergunta. Bom, pergunte, vai. Se o Espírito Santo de Deus ainda não estava nesse processo, onde é que ele estava? Onde é que ele foi revelado? Ninguém vai perguntar isso. O Espírito Santo já foi revelado da outra aula anterior. Quem viu? Ele desceu lá de Pentecostes, né? E aí todo mundo começou a falar lá, então não vamos entrar na questão das línguas. Já foi revelado, já está no meio. A discussão aqui ainda não é ele, mas ele já foi revelado, né? Certo, turma? Certo. Amém. Então, tentando recapitular aqui, pegar o raciocínio de novo. Na visão diária, Jesus, então, ele não é Deus. Jesus, então, não é criador. Esse debate vai se desenrolar dentro desse conceito de Nicéia. Entre algumas questões, eu preciso ressaltar aqui, o cânon, ele começa a ser falado sobre a criação, mas ele não é fechado em Nicéia. Tá bom? Porque aqui a gente falou sobre, teve um momento que a gente leu aqui, eu ia falar, mas não quis cortar a leitura, sobre a formação do cânon. A formação do cânon, ele não é fechado em Nicéia. Essa discussão ainda vai um pouco mais à frente. É comentado sobre isso, ok? Os critérios usados naquele período foi a temporalidade, ou seja, quanto mais novos os livros eram escritos, menos poder teológico eles tinham. Então veja, nós estamos no século IV. Os livros que foram escritos no século III e no século II, eles não tinham o mesmo peso das cartas paulinas. Ok? Da carta de Pedro, da carta de Tiago. Beleza? Então, a temporalidade dessas cartas, ela vai ter muita influência. Os livros escritos pelos apóstolos e essa ideia de se iniciar um cânon para esse período e à frente da história. Ok?
ok? A salvação só seria possível se Deus estivesse envolvido na pessoa histórica de Jesus Cristo. Sendo assim, ambos têm a mesma essência e a mesma substância. Jesus e Deus são um. As ideias de Ário não morreram. Ou seja, nesse concílio, Ário e suas ideias foram retrucadas. Ele vai sofrer exílio. Todo mundo que pensar igual a ele vai sofrer o exílio, vai ser mandado embora. Mas essas ideias não morrem. Essas ideias estão ali agora guardadas. Exemplo disso: as ideias de Hitler já morreram? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles perderam, não tem como. O imperador é cristão. Entende-se que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Essa visão vai ficar guardada lá para um outro momento ela poder acontecer. Beleza? Vamos seguir aqui mais um slide. Jesus não poderia ser da mesma substância que seu pai, já que era filho. Ele seria dotado de dimensões sagradas e sobrenaturais, mas seria semelhante, não igual, a Deus homoniosos. A essência da divindade não poderia ser dividida ou comunicada a outros, porque Deus seria um princípio não gerado. Agênetus arche. Ao participar de uma reunião convocada pelo bispo da cidade de Alexandria, Ário expõe suas ideias em um debate sobre a unidade da Trindade. O bispo convoca um sínodo depois de quase um ano do ocorrido, em que é tomada a decisão de não só condenar Ário, como também de expulsá-lo da cidade. Tal decisão não é suficiente para reprimir suas ideias. A situação chega ao imperador Constantino, que decide convocar um concílio objetivando a unidade da igreja, uma vez que a homogeneidade de pensamentos era importante para o imperador, tendo em vista sua posição política e estratégica no império. Ou seja, Constantino não estava preocupado com nada mais do que manter o império no mesmo pensamento, a igreja no mesmo pensamento, porque isso era importante para o império. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas defendendo Constantino como o maior cristão da época. Não foi. Foi de suma importância para o desenvolvimento da igreja. Mas seus pensamentos e suas ideias também não eram essas coisas. Nós já citamos algumas aqui. Vamos caminhar. Em suma, as discussões acerca da essência de Jesus e da relação dele com Deus Pai durante o Concílio de Nicéia levaram à seguinte conclusão: a salvação só poderia ser possível se Deus Pai estivesse envolvido na pessoa histórica de Jesus Cristo. Logo, Pai e Filho partilhavam da mesma substância. Homónimo. Ário e todos os bispos simpatizantes de seu pensamento são condenados ao exílio. De Nicéia até a morte de Constantino em 337, os simpáticos ao arianismo não só se reabilitam, como conseguem certa projeção no império. Isso se dá em grande parte por conta de Eusébio de Nicomédia. Além disso, observamos uma mudança nas influências exercidas sobre Constantino. Ósio de Córdoba desaparece do seu círculo, enquanto pessoas da corte ligada a Eusébio de Nicomédia aproximam-se. Não podemos deixar de mencionar que após Nicéia, as polarizações continuaram na medida em que os bispos anti-arianos, como Eustáquio de Antioquia e Atanásio de Alexandria, agiram de maneira austera, trazendo preocupação ao imperador e abrindo espaço para a ação dos antinicenos. Ou seja, o imperador morre em 337. Quando ele pediu o concílio? 325. Ele assume o poder. Ele assume o poder em 324, solicita em 325 e morre em 337. Ou seja, 12 anos depois do concílio. Essas ideias morreram? Não, elas estão ali guardadas. Durante esse período de 12 anos, esse poder, Constantino como imperador, ele começa a sofrer influências.
Esses caras já não estão mais ali, mas os seus pensamentos estão, as suas ideias estão. Então aqueles que estão ao lado do imperador começam por vários motivos se afastar, abrir espaço e outros chegando. O que acontece? A influência. E lá na frente, Constantino morre. Quem vai assumir o poder é um cidadão chamado Juliano. E esse cara, vamos ler. Gostaríamos de destacar 3 fatores que contribuíram com esta mudança. Primeiramente, no ano de 327, acontece na cidade de Niceia um sínodo que prosseguiu com a obra de pacificação iniciada em Niceia. Neste encontro foi decretada a volta de Eusébio de Nicomédia e de outros exilados simpatizantes do arianismo. No ano seguinte, acontece um concílio em Antioquia, em que depuseram Eustáquio por razões não muito claras, e ações semelhantes ocorrem com bispos de sedes menores. O próximo a ser atingido é Atanásio, bispo de Alexandria. Esse, juntamente com as igrejas localizadas no Ocidente, era um dos adversários mais diretos da corrente ariana. Atanásio não sofreu acusações por questões doutrinárias, mas por questões disciplinares. Ao se posicionar de maneira enérgica contra a readmissão de Ário, instiga seus oponentes, que começam a realizar denúncias sobre a forma violenta como ele combatia os milicianos. Ele é acusado de corrupção, traição e de ter mandado matar Arsênio, bispo miliciano. 32. A plena readmissão de Ário começa a ser organizada pelas igrejas orientais. A sua profissão de fé é reconhecida pelo imperador no ano de 327. Embora o texto da profissão de fé seja evasivo e não mencione questões discutidas em Niceia. 33. Dos protagonistas mais significativos da perspectiva nicena, existia ainda Marcelo de Ancira. Este foi condenado em um sínodo reunido em Constantinopla no ano de 336 por seu monarquianismo radical. Desta forma, 10 anos após o concílio de Niceia, o partido eusebiano contava com o apoio do imperador e dominava o cenário no Oriente cristão. Ou seja, o imperador começa a ser literalmente influenciado pelas ideias arianas. Então já começa a ter um problema dentro da própria igreja. Pensamentos, hoje não acontece isso, né? Hoje a igreja é uma só. Ninguém pensa diferente, todo mundo pensa igual. Todo mundo puxa a corda para o mesmo caminho. Ninguém está preocupado se a igreja vai ter 1000 membros. O importante é pegar a palavra de Deus. Amém? Não é assim que acontece? Não é? Ah, é isso assim. Então vocês vão ver, ainda mais à frente, falar sobre Juliano, mas eu não quero entrar em Juliano agora não. De Niceia a Constantinopla. Vamos ler mais um aí. Está quase acabando. Pastor, Sim, que o possível. quarta-feira que vem não tem aula, hein, gente? É um formato. É feriado também, quarta-feira. Já está programado. Segunda-feira vai ter aula normal? Mandou. Isso. E uma aula dele está adiantada, não é isso? Quem vai pegar segunda-feira aí que eu vou pegar também, não é isso? É, a gente vai ter que conversar. Pegar segunda e quarta, né? Vai ter que ter uma aula aí que vai ser virtual por conta disso. Essa aula tu dá então. É. Eles vão dar aula virtual, não pode ter aula virtual. Não pode aqui, ó. Aqui a gente pode falar, lá não pode. Porque tem que ser virtual. Desse jeito. Porque vai. Se a coordenação permitir, a gente entra uma segunda-feira de dezembro e faz aqui presencial, entendeu? E aí a gente aproveita e faz uma comunhão entre a gente, encerramento, beleza? Ou até, se for o caso, eu adianto alguma matéria para poder sair do show. Deixa ele dar todas as matérias. Ele não gosta de sistemático, mas deixa ele dar sistemático. Olha, não, eu não vou gostar, foi não dar é outra.
vamos segurar a matéria aqui, porque para a gente entrar só não vai dar. A gente tem, só para vocês poderem entender aqui, a gente está na nossa terceira aula, tá? Nós começamos hoje a falar sobre o concílio, sobre os concílios. Falamos sobre o concílio de Nicéia, vamos falar sobre o concílio de Constantinopla. E na próxima aula a gente vai dar uma passada muito rápida nesses outros 3 ou 4 concílios que nós não falamos, muito objetiva, só para vocês terem uma visão. E nós vamos falar sobre a iniciação do cânone e mais alguns assuntos que a gente precisa fazer e precisa fechar na próxima aula. A partir da outra aula, nós vamos iniciar a era da era medieval. Nós só temos mais uma aula da antiguidade, ok? E aí depois a gente já vai entrar na aula da história medieval. São 4 aulas também. Me desculpem se faltou alguma coisa, mas eu acho que o conteúdo de hoje foi muito bom. A gente só ficou faltando aqui 3 slides para fechar essa outra aula aqui, esse outro ponto aqui de Constantinopla, mas foi muito top, a participação de vocês foi muito boa. A prova vai ser o bicho-papão mesmo. Professor, eu estou até conformado. Porque você fica com a explicação já comigo. Pastor, eu estava até conformado já. Olha só, eu só preciso finalizar a aula aqui. Como professor, tem que abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós falamos até agora? Pode dobrar o... Maravilhoso. Isso significa. Vou fazer uma listinha de perguntas. Não, mas a sua vale da aula. Se mandar as imagens um pouquinho mais cedo, eu consigo ver. A ideia é essa, não mandar. É não proporcionar. Aí, coisa maravilhosa. O professor dá a prova na semana para entregar na outra. Mole demais. A imagem de Deus está sendo transmitida. Deixa Deus usar. Mas esse é o professor Maranata. É professor Maranata. Essa coisa ele fala assim. Maranata? É professor Maranata semana que vem. Vocês pensam que prova para fazer em casa é molezinha? Professor Maranata. Indica para eles, pastor, indica para eles o site, o YouTube do Lucas, tem tudo lá. Já falei. É um cara para gente, Lucas Gestas é o nosso mestre de teologia da Faculdade. O que acontece? Aqui é distribuição de informação. Conteúdo de aprendizagem é em casa. Aqui é para tirar dúvida, aqui é porque não tem tempo. São 2 meses o bloco trimestral. A história da igreja de 2 meses é loucura. A gente está 1 ano e meio fazendo após. E não consegue terminar. Ano que vem a gente já vai para o mestrado, né? Sei, já estou partindo para lá. E aí, são situações que a gente precisa do seguinte: pesquise, estudem. Ontem, eu passei. A lista de presença. Ontem, eu passei, eu estava estudando ontem, sabe o quê? Fiéis até o fim, o pastor Patrick Wimmer. Fiéis até o fim, sobre o que está acontecendo. Você tem que se atualizar, o professor, o aluno. Eu fui para a aula, o que foi? E o aluno queria para mim, professor, eu fui para a aula na semana passada.